Olá a todos, hoje faremos uma pequena revisão sobre o sistema digestório. Importante mencionar que a digestão começa com a seleção e a introdução dos alimentos à boca, onde durante o processo de mastigação, esse alimento então é convertido em um bolo alimentar. Fica importante então mencionar que todo o alimento que é ingerido, de uma maneira geral, ele é distribuído em 3 elementos básicos, que são chamados de carboidratos, proteínas e gordura. Durante o processo digestório, onde o início se dá na mastigação, esses alimentos são, então, separados, degradados através de enzimas, já pelo processo de mastigação, pela liberação de enzimas salivares. Essas enzimas vão se juntar, então, ou organizar esse bolo alimentar que vai para o estômago. Na movimentação de chegada no estômago, esse bolo alimentar, então, ele é misturado e organizado com outras enzimas que vão separando os alimentos, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, de uma maneira que a absorção pelo intestino seja feita de uma maneira adequada e mais simples. Durante o processo digestório, fica importante mencionar que 2 movimentos ocorrem, o movimento peristáltico e o movimento de mistura. O movimento peristáltico se caracteriza pela movimentação do bolo alimentar pelos mais diversos órgãos digestórios, enquanto que o movimento de mistura se caracteriza pela chegada do bolo alimentar em um determinado órgão e a sua movimentação interna desse órgão, por exemplo, o estômago. Como foi mencionado anteriormente, os alimentos são constituídos por carboidratos, proteínas e gordura. Vamos agora, então, iniciar o processo ou comentar sobre o processo de digestão do carboidrato. Enzimas, então, como a petialina e a amilase, são liberadas para separação e degradação dos carboidratos. Esses carboidratos, então, vão sendo reduzidos até a forma de glicose, chegando, então, nas paredes intestinais, sendo absorvido essa glicose pela parede intestinal, que, por sua vez, essa glicose entra na corrente sanguínea, aumentando a concentração de glicose na corrente sanguínea, fazendo com que a insulina seja liberada para a absorção desse carboidrato. Uma parte substancial dos nossos alimentos são compostos por gordura. Essas gorduras, então, elas são absorvidas pelo nosso organismo de uma maneira bastante simplificada. A lipálise pancreática e os sais biliares são responsáveis, então, por degradar essa gordura que, na sua grande maioria, está no formato de triglicerídeos, ou seja, um glicerol associado a 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos, por sua vez, então, são absorvidos pelo organismo e transportados na corrente sanguínea. Uma outra forma de gordura que pode ser absorvida pelo nosso organismo são conhecidos como quilomicrons. Os quilomicrons, por sua vez, através da absorção intestinal, entram pelo sistema porta na circulação, indo diretamente ou, na sua grande maioria, para o fígado. Os quilomicrons, chegando ao fígado, eles são metabolizados, formando estruturas conhecidas como colesterol ou fosfolípides. Esses colesteróis ou fosfolípides, na sua grande maioria, então, alguns deles, ou o colesterol, será convertido, na sua grande maioria, em hormônios, e os fosfolípides, por sua vez, vão ajudar a estruturação das membranas celulares. O terceiro elemento, que são as proteínas, elas são digeridas de uma certa maneira por diversas enzimas. Entre elas, destacamos a tripsina e a pepsina. Ambas fazem com que a grande quantidade de aminoácidos associados na estrutura proteica seja degradado em estruturas menores. Esses aminoácidos, então, serão absorvidos pelo sistema digestório e de uma certa maneira levado até o fígado, onde alguns metabolismos vão ocorrer para a utilização desses aminoácidos. Além disso, fica importante mencionar que os túbulos digestórios também são importantes captadores de minerais, como sódio, potássio, cálcio, ferro, entre outros. De uma maneira geral, diversos órgãos do corpo são responsáveis por liberações de enzimas ou substâncias responsáveis pela digestão.
Dentre dessas secreções, podemos destacar a secreção salivar, a gástrica, pancreática, hepática e intestinal. De uma certa maneira, todo o alimento que consumimos, passando pelo trato digestório, o organismo tentará absorver o máximo possível desses nutrientes. Contudo, nem todos os nutrientes são absorvidos no nosso alimento, gerando então, no processo final do sistema digestório, o que nós chamamos de bolo fecal. Encerramos assim o nosso resumo sobre o sistema digestivo. Obrigado.